pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre uma fruta delicada e deliciosa de origem chinesa, mas que faz muito sucesso entre os brasileiros, o pêssego. Hoje, cultivada apenas nas regiões mais frias do Brasil, a fruta poderá ter um aumento expressivo de produção com a identificação recente de novas áreas com potencial para a produção da cultura, como Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia, regiões quentes. Mas para contar como isso vai ser possível, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrícola Carlos Reisser Júnior, que é doutor em fitotecnia e trabalha há quase 40 anos como pesquisador da Embrapa Clima Temperado, onde desenvolve trabalhos relacionados à irrigação, estufas plásticas e fruticultura de clima temperado, o caso do pêssego. Doutor Carlos, muito obrigado pela presença, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Oi, Nicolas. Tudo bem, cara? Eu que agradeço. Uma honra para mim me convidar para a gente bater um papo sobre essa fruta, do nosso trabalho, na verdade, né? Que é sempre um prazer para a gente conversar um pouco sobre o que a gente tem desenvolvendo na Embrapa aqui em Pelotas. Então, para mim é um grande prazer mesmo conversar contigo e espero que o pessoal curta o nosso papo e seja proveitoso para quem come peixe, para quem planta peixe, para todo mundo que envolve essa cultura aí. Não tenho a menor dúvida que vai ser. E, doutor, para a gente começar essa conversa aqui do começo, pêssego, uma fruta de origem chinesa. Quando que ela chegou aqui no Brasil? Como que ela chegou aqui? Como é que foi o início aí dessa caminhada do pêssego no Brasil? Olha, quando a planta do pêssego veio para o Brasil, eu não estava aí no Brasil ainda, né? Então, assim, a gente sabe alguma coisa por causa da história que diz. Veio com os portugueses, lá nos anos 1500, né? Veio para São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, mas ela foi se adaptando bem aqui no Sul. Aqui no Sul, aqui na região de Pelotas, que tinha uma tradição muito grande com relação à produção de doces portugueses, né? E aqui ela encontrou um clima legal, veio junto também com uma colonização francesa para cá do Sul, e aqui se desenvolveu principalmente na produção de compotas. Até porque o pêssego, como tu falasse, é uma fruta extremamente sensível, né? E ela tem seus problemas no deslocamento. Então, por isso que no Brasil todo a gente conhece mais ela dentro de uma lata, mas ela é muito consumida no mundo e apreciada no mundo todo, na forma in natura também, onde ela apresenta uma qualidade e um sabor bem interessante. E quando tem qualidade, né, ela é extremamente interessante para o consumidor. Mas é o que diz a história que veio junto com, parece que o Martim Afonso de Souza, eu não sei bem. Isso aí a gente consegue ver na história, que a gente lendo o documento que veio isso aí. Mas foi lá pelos anos 1500 de pico. Então, aí que ela veio para o Brasil e a partir daí que começou esse negócio de pessegueiro no Brasil. E hoje, quais são as principais regiões produtoras? É só no Rio Grande do Sul ou tem outros estados que produzem bastante também? Não, assim, hoje em dia, os principais estados produtores são da região sul e São Paulo, Minas Gerais e um pouquinho no Espírito Santo. São Paulo, Minas e Espírito Santo é bem menos. Só que é assim, o pêssego tem uma série de variedades de pessegueiro, que algumas adequadas para envasar em lata, né? E outras adequadas para o consumo in natura. As que são para lata, por exemplo, são de textura mais firme, coloração amarela, tem uma acidez mais elevada. Alguns consumidores gostam muito, inclusive, de consumir essa fruta in natura também, que é o meu caso. Eu gosto, acostumado a comer esse pêssego mais duro, mais firme, que também é doce. Eu gosto bastante também dessa fruta in natura. Mas ele é uma fruta que foi desenvolvida para
para ser assim, cozido dentro de uma lata sem manter aquela característica. E tem as variedades para consumo in natura, que pode ter polpa branca, polpa amarela, falo em fundente, não fundente. Fundente é aquele mais macio que tu molha e escorre suco pela boca, né? Uns que tem caroço solto, outros não tem caroço solto, mas é tudo a mesma espécie, é tudo pessegueiro. Inclusive, tem esse trabalho nosso que foi para o pessegueiro e para a nectarineira, foi um trabalho, é a mesma espécie, é o Prunus persica, né? Tanto a nectarineira e o Prunus persica também, só que é uma mutação genética, uma mutação que houve no pessegueiro, e ele tem a pele lisa, não tem aquela pilosidade que o pessegueiro tem, né? Que o pêssego tem. Então, a nectarineira, na verdade, é o mesmo pêssego, só que sem depiladinho. E muitas pessoas, às vezes, vendem a nectarina como ameixa, e, na verdade, não é ameixa. A ameixa seria uma outra espécie de fruto. Então, assim, voltando para a tua pergunta inicial, as regiões que cultivam, São Paulo, Minas e Espírito Santo, cultivam especificamente a fruta para mesa, e aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cultivam mais assim, para mesa também, principalmente Paraná e Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul tem uma região, aqui onde eu vivo, Pelotas, que praticamente cultiva para industrialização. É a maior área de produção de pêssego no Brasil, a região de Pelotas, mas para atender toda a indústria que se localiza exatamente aqui na nossa cidade. E o Rio Grande do Sul também tem algumas regiões que produzem pêssego de mesa, que atende aos capitais, aqui os principais centros consumidores. Então, essas são as distinções. Pelotas, basicamente, cultiva para a indústria, e, vamos dizer assim, as outras regiões tradicionalmente se cultivam pessegueiro seria para a mesa, onde a rentabilidade é um pouco melhor para o produtor. Doutor, o Brasil hoje é um grande produtor de pêssego? A gente consegue ser autossuficiente aqui ou a gente precisa importar pêssego ainda? Assim, o Brasil não é um grande produtor de pêssego. Ele seria o maior consumidor se tivesse mais fruta disponível. Aquela coisa de ser uma fruta sensível, vamos dizer assim, né? Ela tem problema de transporte. Então, o pêssego, muito longe da região de produção, ele fica ou mais caro ou mais difícil, né? Então, assim, o Brasil, ele também importa fruta. Só que, assim, é uma fruta para uma categoria de consumidor bem distinta. A gente pode ver, fora de época de produção de pêssego, aparece nos supermercados, principalmente, alguma fruteira especializada, frutas, mas a um preço muito caro, né? Que normalmente vem do Chile, alguma coisa dos Estados Unidos, alguma coisa da Europa, muito pouco. Os principais fornecedores é Chile, Argentina, nossos vizinhos aqui, os nossos irmãos, mas a fruta vem com preços bem diferentes daqueles praticados no período normal de cultivo aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil não consome mais pêssego por não ter, em determinadas épocas, né? Ou quando tem de ser muito caro. Mas a fruta que se produz, ela é totalmente consumida. Por exemplo, o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, é um grande consumidor de pêssego. Eu acredito que no norte e nordeste do Brasil não se consome pêssego, porque não tem, né? Porque se tivesse, se consumiria, com certeza. O problema é levar para lá, que encarece, e aí o poder aquisitivo do pessoal fica mais complicado, e aí é difícil, né, de resolver esse problema. Bom, é difícil, mas parece que a gente tem uma solução aqui no horizonte, né? E é justamente o gancho da nossa conversa aqui hoje, que vocês identificaram aí novas áreas com potencial para a produção do pêssego, né? Em especial em Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia, que são regiões quentes. Como é que isso vai ser possível? Pois é. Na verdade, nós ainda não sabemos. Existe uma chance disso aí. Eu vou te contar uma história mais ou menos como é que surgiu essas regiões.
Nós trabalhamos. Na verdade, eu sou engenheiro agrícola, como tu falaste no início. Eu trabalho aqui em Pelotas, no laboratório de agrometeorologia. Eu não sou. Eu fiz doutorado em fitotecnia, mas é bem enganação esse título, porque, na verdade, uma das áreas da fitotecnia é a agrometeorologia, onde tu trabalha com a parte de clima e de tempo relacionado com a parte agrícola. Nós temos um laboratório aqui em Pelotas, que nós trabalhamos com essa coisa de zoneamento, né? Dados climáticos, relação produção, toda essa parte de clima que relaciona com a parte de agricultura. Nós fizemos algumas informações para os produtores relacionadas com o clima, relacionando com a parte de produção. Bom, uma das áreas que a gente trabalha, a gente tem um grupo que trabalha junto conosco aqui, é o zoneamento agrícola. O Brasil, quando começou a financiar produtores, né, tem um seguro agrícola e que, sem assistência técnica, muitas vezes o produtor plantava uma cultura errada no lugar errado. O que acontecia? Ele plantava errado no lugar errado, a probabilidade de não dar certo era grande. E aí, como tinha seguro agrícola, o Banco do Brasil, normalmente que financiava, segurava a produção dele e pagava para ele. Eles começaram a achar ruim isso aí e começaram a pedir para os técnicos, né? Para as empresas que trabalham com pesquisa, universidades e várias instituições de pesquisas estaduais, que fizessem os zoneamentos das culturas. Ou seja, vamos botar no caso do pêssego. Qual é o melhor pêssego? Qual é a melhor região para essa variedade? Qual é a época de plantio? Como é que se trabalha isso aí? Isso se chama um zoneamento. Então, o zoneamento para o pessegueiro era feito antigamente pelas instituições de pesquisa de cada estado. Então, assim, os estados que produziam pêssego, como o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, principalmente esses aqui, as instituições de pesquisa zoneavam. Olha, nessa região aqui, tu pode produzir o pêssego tal variedade, né? Essa é a variedade adequada para essa região. Esse é o pêssego adequado para aí. Bom, isso aí teve validade por algum tempo, uma portaria do Ministério da Agricultura, né? Ministério da Agricultura, e cada estado usava uma metodologia para fazer esse zoneamento. Chegou num momento que começou a evoluir tecnologicamente a disponibilidade de dados, a disponibilidade de informações, a disponibilidade, inclusive, de tecnologias para as diversas culturas. E o Ministério da Agricultura pediu para a Embrapa que ela organizasse um zoneamento agrícola para todo o Brasil e que fosse relacionado com o risco climático. O que seria o risco climático? Uma região que chove pouco, né, tem um risco climático de não produzir por falta d'água. Uma região muito fria tem risco climático por geadas, por frio excessivo em determinadas fases da cultura. Então, esses riscos de temperatura e água normalmente são os mais importantes. Granizo também, mas nesse caso é mais complicado de fazer. O que aconteceu, então? A Embrapa, baseado no centro em São Paulo, em Campinas, o centro que trabalha junto conosco aí, que se chama Informática na Agropecuária, que até vai mudar o nome agora no ano que vem, vai mudar um pouco o nome desse centro. Essa parceria, a Embrapa tem uma grande parceria interna, a gente trabalha em conjunto bastante. Então, junto com eles estavam fazendo o zoneamento de todas as culturas principais do Brasil, entraram em contato conosco. Como a gente trabalha bastante com pessegueiro e tem, vamos dizer assim, o centro da parte de melhoramento, de criação de novas variedades de pêssego aqui em Pelotas, entrou em contato com o nosso grupo de fruticultura, e o nosso grupo de fruticultura topou fazer, junto com o pessoal de Campinas, o zoneamento do pessegueiro de risco climático. Bom, aí que nós vamos chegar nas novas regiões, nas regiões novas. Como a base de dados que o pessoal de Campinas tem é de todo o Brasil, nós pegamos as principais características favoráveis para os pessegueiros, para as diversas cultivares, e jogamos naquele pacote que eles têm das variações do clima de todo o Brasil.
Além de aparecer as regiões tradicionais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Espírito Santo, apareceram outras regiões. Mato Grosso do Sul, apareceu na Bahia, apareceu em Goiás, Distrito Federal também, apareceu algumas regiões com possibilidade de se cultivar pessegueiro, mas não tem pessegueiro lá que a gente saiba até agora. Então, assim, as condições são favoráveis, ou seja, tem condições semelhantes a algumas que pode ser que se cultiva pêssego lá. Até porque já existem alguns sucessos em regiões relativamente semelhantes. Por exemplo, São Paulo é um estado quente também, Minas Gerais também, Espírito Santo também. Só que a gente vê o seguinte, que regiões de altitude, você sabe aí que São Paulo e Rio tem regiões que são que nem a região do sul, aqui neva, faz geada, faz horror. Essas regiões aí tem frio. Então, o que aconteceu? Nessas regiões aí já se cultiva pessegueiro, já tem cultivo de pessegueiro e com muito sucesso. A região de Janidu, naquela volta ali, produz pessegueiro e de qualidade excelente, produtores que desenvolveram uma metodologia para aquela região que produzem e abastecem praticamente São Paulo e Rio de Janeiro. Essas regiões, São Paulo, Minas e Espírito Santo, fornecem pessegueiro, a fruta, pêssego, né, para os grandes consumidores e atacadistas de São Paulo e Rio de Janeiro, do estado de São Paulo e Rio. Então, a gente tem uma expectativa que, como essas regiões da Bahia também são de altitude, tem frio durante a noite, no Minas Gerais, Goiás e no sul do sul de Mato Grosso do Sul, também tem essas condições. Por isso que surgiu essa expectativa da gente produzir o pêssego um pouco mais perto do norte e nordeste. Ou seja, aquele problema que a gente tem de distribuição de pêssego in natura aqui do sul, pode ser que o pessoal do norte e nordeste tenha um fornecedor um pouco mais próximo do mercado deles lá e haja essa possibilidade de fruta in natura a um preço mais adequado. Essa é a história, mais ou menos, não sei se deu para entender como é que surgiram essas regiões. Tem alguns problemas que a gente tem ainda um pouco certo medo. O que seria? É que, apesar de ter frio durante a noite, durante o dia é muito quente. Então, a gente não sabe se essas condições vão ser mais quentes do que São Paulo, onde se produz já, ou não vai atrapalhar a nossa produção nessas regiões novas. Doutor, o senhor falou das condições ideais para a produção do pêssego. Quais são essas condições, além do frio? É preciso chuva? É preciso pouca chuva? Qual é o melhor cenário para o desenvolvimento do pessegueiro? Pois é. Aparentemente, como a nossa região aqui é a maior produtora, poderia-se dizer que a melhor região para produzir pêssego é aqui em Pelotas, mas, na verdade, não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque, como toda cultura precisa de água, né? E precisa de sol, e precisa de frio, vamos dizer assim, as plantas de clima temperado têm uma característica de perderem a folha no inverno. Elas entram em dormência, né? E para sair dessa dormência, elas precisam ter frio para armazenar algumas energias para iniciar um novo ciclo. Então, assim, essa é uma das exigências, que tenha frio para que as plantas possam entrar em dormência e sair da dormência e brotarem de forma adequada, e florirem de forma adequada, e produzir flores de forma adequada. Só que, assim como eu falei, aqui a nossa região tem um problema, que a nossa região tem uma característica que pode chover muito durante o verão. E, para o pessegueiro, o excesso de umidade, excesso de chuva, ele causa um grande problema, que é o problema das doenças. Então, tem que ter todo um cuidado e um manejo para manter essas plantas sadias, para que as frutas possam durar bastante tempo depois de colhidas, porque senão elas têm um período curto, que é o tempo de prateleira, vamos dizer assim, dela. Tu colhe, dura uma semana, começa a ficar podridões, essa coisa toda. Então, para produzir aqui no sul, o cara tem que ser meio corajoso e tem que ser algumas variedades adequadas para produzir aqui, que são mais resistentes a algumas doenças, as principais doenças. Tem que ter um certo de olho em algumas pragas, né?
Então, essa é uma das características. Frio e umidade teria que ser adequada para manter a planta bem hidratada, principalmente próximo da colheita, onde, para o fruto crescer, precisa bastante água para a planta desenvolver os seus frutos de forma adequada, vamos dizer assim. Bom, o que acontece nessas regiões que produzem fruto para a mesa, como São Paulo, Minas, Espírito Santo, essas três que já o produzem? Eles têm um pouco de frio. O nosso centro desenvolveu variedades que exigem menos quantidades de frio, menos horas de frio para sair da dormência e brotar legal. Eles desenvolveram também uma metodologia que se chama um produto que se aplica, tipo de um óleo, que se aplica e quebra a dormência, ou seja, faz com que a planta ela inicie a sua parte vegetativa de floração mais uniforme. E essa tecnologia favorece também o bom desenvolvimento e produtividade. Como na época não chove aí nessas regiões de São Paulo para cima, o que acontece? Tem que ter irrigação. Aqui no sul já não se usa irrigação. Então, se tu tem irrigação nessa tua região, por não chover e tu manter a água sob controle do sol, ou seja, irrigar de forma adequada, tu reduz muito o fator doença, né? Reduz muito, porque não tem umidade para desenvolver a doença. Então, de certa forma, facilita. E como tem bastante sol, temperatura e tem água na planta, favorece a produção de um fruto de ótima qualidade exatamente para a mesa. O fruto de mesa também é um fruto mais delicado para doenças. Então, mais uma vez, essa região aí favorece muito a produção de fruto de mesa. Então, tem assim, o nosso programa de melhoramento aqui em Pelotas, ele criou diversas variedades que são adequadas até regiões bem frias, que têm muitas horas de frio, até regiões que têm poucas horas de frio. Então, ela consegue fornecer material vegetal para todas essas regiões. Então, é por isso que a fruta se desenvolve bem, tanto na região um pouco mais quente, como na região mais fria. E, doutor, agora, enfim, identificadas, né, essas novas áreas com potencial, qual que é o próximo passo? É a Embrapa ir lá fazer teste ou identificar algum produtor da região que tenha interesse em fazer esse teste? Como é que funciona essa transferência de tecnologia, vamos dizer assim? Pois é, esse é o próximo passo que a Embrapa vai ter que conversar sobre como fazê-lo, porque, inclusive, mesmo os técnicos dessas regiões não têm a habilidade e o conhecimento que nem a gente tem, né, vamos dizer assim, para produzir pessegueiro, ou seja, vão ter uma certa dificuldade de orientar produtores que queiram se envolver nessa produção. Mas nós vamos ter que conversar dentro da Embrapa para ver, ou as instituições de extensão, né, cada estado tem onde difunde tecnologia e mostra como produzir as diversas culturas, conversar com alguns, talvez fazer alguns técnicos daqui irem para essas regiões para conversar um pouco, né? E algum produtor mais corajoso que possa testar por vontade própria, né? De estar com poucas plantas para ver como se adapta. A gente já sabe que próximo de Brasília, em Brilhantina, como é que é? É uma cidade próximo de Brasília, me esqueci o nome agora. Planaltina. Que tem Planaltina, né? Bom, é ali na região de Brasília ali. Tem um produtor que encomendou para os nossos parceiros da Embrapa, que produzem as mudas da Embrapa, uma certa coleção, vamos dizer assim, algumas variedades que possam ser adequadas para aquela região. Ele levou o ano passado. Normalmente, as primeiras colheitas saem no terceiro ano, né? Tanto um ano, 2 anos depois que vai ter a primeira colheita. Eu não sei se nós vamos ter resultados esse ano ou o ano que vem. Nós vamos entrar em contato com esse produtor para ver se ele teve sucesso nisso aí ou não. Normalmente, é algum gaúcho perdido por esse Brasil aí, né? Que plantou pêssego quando ele era criança, na casa do avô, sei lá, entendeu? Então, provavelmente, essa pessoa seja um fruticultor e tem
essa coragem de ser um pioneiro na região. Nós vamos procurá-lo para a gente saber. Nós temos o contato dele, né, para saber como é que está se desenvolvendo isso aí. E esse seria o próximo passo. Cada região vai entrar em contato com os produtores vão ver o teu programa aí, vão ver a possibilidade dessa novidade, e as coisas aos pouquinhos vão indo, né? Nós temos uma boa expectativa de que possa ser sucesso de se cultivar nessas regiões. Geralmente o caminho é esse, né? São produtores, enfim, o cara é um pecuarista lá no Mato Grosso do Sul, ele quer fazer uma integração lavoura-pecuária, floresta, geralmente é uma coisa assim, né? Ele fala, acho que eu vou testar esse tal aí, essa cultura diferente. E aí que tal, o senhor começou já a me responder um pouco essa pergunta. Como é que faz? Se eu tenho uma propriedade nessas áreas com potencial e eu tenho interesse, eu procuro a Embrapa, vocês me cedem essas mudas para o teste e aí eu começo a ser enfim, uma área de testes para você também? É assim que funciona? Mais ou menos, mais ou menos. Assim, não é qualquer pessoa que vai chegar ali para me dar umas mudas de peixe que nós vamos mandar peixe para ele. Ou seja, essa pessoa vai ter que entrar junto com a assistência técnica da região, fazer uma aproximação com a Embrapa, e aí a Embrapa vai ver realmente se existe a possibilidade, se tem perfil. Tem cooperativas na região de São Paulo, tem produtores na região de Minas Gerais, onde, quando a gente vê uma cultivar que possa ser adequada, a gente envia algumas mudas para eles e eles testam e nos dão, avaliam assim, tecnicamente toda a parte técnica da planta, quando é que floresce, quando é que cai folha, quando produz, né? Não é só olhar para ver se produz, faz uma avaliação técnica na condição da planta naquela região, nos dá esse feedback, nos informa como é que a coisa foi, e a partir daí começa também. Já existe esse tipo de parceria com alguns produtores também. Isso aí pode ser que seja criado nessas regiões no futuro. Essas pesquisas, geralmente, elas são de médio prazo, né? Porque o senhor disse que demora 3 anos para começar a produzir, para você identificar ali quais são as melhores. Então, assim, todas as pesquisas aí levam mais de 5 anos, né? Não, para te ter uma ideia, com o lançamento de uma variedade de pessegueiro, ela é de 10 anos para fora. Para se criar uma nova variedade, demora 10 anos, desde o plantio, vamos dizer assim, plantio não, do cruzamento de uma flor com o pólen da outra flor, né? Aí, até o lançamento de uma variedade é mais de 10 anos, com certeza. Né? Então, depois tem mais uns quantos anos aí para ver adaptação. É todo um trabalho bem complicado que não pode ser descontinuado, entendeu? Então, assim, a gente tem muito medo dessas mudanças de governo, às vezes, que descontinuem a pesquisa, entendeu? Porque, mas assim, o técnico é que sabe a importância do trabalho. Vários trabalhos nossos aqui da Embrapa, com outras espécies, por exemplo, mirtilo, né? Que é o blueberry, que hoje está em moda. Aí, nós temos trabalhado desde 35 anos atrás, nunca deu nada. Aí, hoje em dia, com a nova maneira de se alimentar, novas exigências do consumidor, é que apareceu e a pesquisa tinha relativamente pronto informações a respeito disso aí. Hoje está crescendo muito. É uma cultura que para o pequeno produtor, a pequena propriedade, dá uma rentabilidade bem legal. São Paulo, Minas, todo mundo produzindo. A mora também é uma outra espécie parecida, né? Que também ficou anos, várias vezes, alguns governos, alguns diretores da empresa, vamos parar de trabalhar com essa coisinha, senão é muito pequeno, né? Mas o pesquisador mantém meio na marra, meio o dinheiro dele escondido, porque não dá para descontinuar a pesquisa, tem algumas pesquisas. Essa coisa de pesquisa é muito louca, né? Porque se tu analisar bem o caso da soja do Brasil, se tu analisar 40 anos atrás, só se cultivava aqui no Rio Grande do Sul. Só. Ninguém plantava, não existia soja em clima tropical.
Aí alguns gaúchos que foram a Embrapa tem muita importância nisso aí, foram para os Estados Unidos, aprenderam técnicas de melhoramento, fizeram novas variedades, novos material genético, e foram para alguns centros de pesquisa espalhados pelo Brasil. Cara, e hoje está essa loucura aí, né? Hoje é uma loucura. Então, assim, ó, se tivessem descontinuado, não, o Rio Grande do Sul é muito pequeno, para produzir soja não vai adiantar nada, né? Teria parado. É o que nem o pêssego, só pode plantar no tamanho está frio. Cara, daqui a uns anos vai ter pêssego lá na Amazônia, né? O pessoal plantando pêssego na Amazônia, porque a coisa continua, ela não para. Né? A evolução da pesquisa é uma coisa louca, porque a variabilidade genética dos materiais que a gente cultiva hoje é muito grande. Começa a cruzar coisa diferente, começa a aparecer coisa diferente e coisa que a gente às vezes nem espera que possa acontecer. Então, essa coisa da pesquisa, eu aproveitei um gancho aí para falar um pouco, porque é extremamente importante que o consumidor se dê por conta do trabalho que vem se desenvolvendo e se usando hoje. Ele foi feito e desenvolvido há muito tempo atrás. Então, é uma coisa assim bem... E se nós não tivesse pesquisa dentro do Brasil, nós estávamos comendo coisa americana ou nem comendo. Porque não desenvolve bem aqui no país tropical. Exatamente. E, doutor, o senhor falou que daqui a pouco a gente vai estar cultivando pêssego lá na Amazônia. Tem um exemplo que pode ser que seja um pouco parecido, que é o caso da uva lá no Vale do São Francisco, no Nordeste, né? Exatamente. As pessoas também achavam que a uva também só nascia no frio. E hoje tem uva de alta qualidade sendo produzida no Nordeste. Esse é um caminho para o pêssego? Será que ele cairia bem ali naquela região também? Porque é tudo irrigado ali também, né? Mas tu sabe que já foi testado esse trabalho nós já fizemos. Nós temos um colega que trabalha com fruticultura, foi o cara que, vamos dizer, que levou a uva para o Nordeste. A uva e a pera. A pera, ela é mais exigente que o pêssego em frio e se produz lá também com qualidade. Esse colega nosso levou os nossos materiais para lá, mas o pessegueiro não consegue produzir naquela condição, porque ele é mais sensível ao excesso de calor. Entendeu? Então, porque, cara, a maneira que produz uva e pera no Nordeste é totalmente artificial e baseado em água. Por exemplo, aqui no Sul, o frio faz a planta entrar em dormência, no Nordeste, a seca faz ela entrar em dormência. Eles cortam a água da planta e a planta para de crescer, cai a folha e entra em dormência. Aí, com o produto químico de quebra de dormência, se faz a quebra de dormência e a planta brota de novo e entra num novo ciclo. Pera e uva é exatamente feito dessa maneira. Ou seja, lá não tem frio nenhum, só tem calorão. Cara, a uva hoje é o principal centro exportador de uva no Brasil. É um dos produtos de qualidade em termos de fruticultura top do Brasil. O pessegueiro nós atestamos vários anos, várias variedades, não foi legal, não conseguiu. Com essa metodologia, pelo menos que existe hoje, nós não conseguimos produzir pêssego naquela região lá. Mas realmente é um exemplo muito bem colocado por ti. Lá não, né? Mas de repente a gente encontra um outro Vale do São Francisco propício para o pêssego, né? Exatamente. E daí, mais uma vez, a importância da pesquisa, né? Que é uma coisa que realmente não pode parar de forma alguma. E pegando esse gancho, doutor, me conta um pouquinho aí sobre as pesquisas que vocês fazem relacionadas ao pêssego aí na Embrapa. O que vocês estão buscando atualmente aí em relação ao pêssego? Bom, nós aqui em Pelotas, nós temos um grupo bem expressivo de pesquisadores que trabalham com a cultura, até porque, tradicionalmente, é a cultura que criou o nosso centro aqui. O nosso centro da Embrapa, ele vem de uma instituição anterior, que era federal, já lá de, sei lá, 60 anos atrás, né? E se cultivava não só fruticultura, mas um grande destaque que teve foi o pêssego, exatamente porque desenvolvia muito a parte industrial. Pelotas já teve, no meio rural, mais de 100 empresas que industrializavam o pêssego.
assim, ó, como não tinha infraestrutura de estrada, essa coisa toda, surgiu pequenas indústrias na colônia, aqui em Pelotas, e na volta dessa indústria se plantava pêssego, que essa indústria comercializava. Então, estradas ruins, tudo isso aí facilitava para esse sistema de produção. Com a evolução da coisa, foi centralizando as indústrias, foram urbanizando, vamos dizer assim, onde tem mais gente para trabalhar, infraestrutura maior de água e luz, energia, essa coisa toda, e foi centralizando, as estradas foram melhorando. Então, aí que essa mais ou menos foi o desenvolvimento do pêssego da nossa região aqui. Então, o nosso centro de pesquisa, que hoje é de clima temperado, ele se chamava Centro Nacional de Pesquisa de Fruteiras de Clima Temperado. E aí isso juntou com... Nós tínhamos 2 centros de pesquisa aqui em Pelotas. Um que trabalhava mais com gado e grãos e o nosso mais com fruticultura e horticultura. Juntando os dois, surgiu o Centro de Clima Temperado. Então, o pêssego é muito importante, por isso que nós mantemos uma linha de pesquisa, um grupo de pesquisadores bem abrangente da cultura do pêssego. Praticamente, no mínimo, um pesquisador para cada área importante. Parte de fitotecnia, são vários, que eu digo 3, 4 trabalham com fitotecnia. Tem o entomologista, que trabalha com a parte de pragas, tem a parte de doenças, tem o programa de melhoramento, que é o principal programa de melhoramento do Brasil aqui no nosso centro, tem a parte de agrometeorologia, que eu me envolvo, onde a gente vê a parte de água e a influência do clima sobre o pêssego e a relação com as outras áreas também. Então, tem a parte de economia, alguma que eu me esqueço aqui agora, deve ter mais alguma. Então, assim, ó, em cada área, nós trabalhamos aí com testes de produtos para controle de pragas, para controle de doenças, para controle de tudo. Por exemplo, na minha área, além da parte de manejo de água, a gente vem trabalhando também a parte de ambiente protegido. Ainda é meio utópico, vamos dizer assim, proteger pessegueiro, mas assim como 15 anos, 20 anos atrás, era utópico plantar morango protegido. E hoje é a principal tendência. Então, assim... Protegido, você fala em estufa. Em estufas plásticas, ou telas, ou sombras, ou proteção de granizo. Então, nós trabalhamos um pouco nessa área, para vendo quais são as reações da planta nesse novo ambiente, né? A gente trabalha com a parte de manejo de água também, vendo em que condições que a água precisa, mais água, menos água, quando que se deve irrigar, de que maneira correta, a quantidade exata de colocar, esse tipo de coisa que a gente vem trabalhando. Em fitotecnia, o pessoal trabalha poda, raleio, todas as práticas da cultura, desde a formação da muda, né, até a escolha de porta-enxerto, que seria o cavalo, assim, a raiz da planta ela é diferente da parte de cima, que é uma copa. Então, se trabalha nisso aí também. Então, raleio, ver o número de frutos que cada planta pode suportar para dar uma qualidade adequada. Então, tem uma série de trabalhos aí que se faz com relação à cultura. Nós temos um programa, vamos dizer assim, um bate-papo técnico todas as semanas, às quartas-feiras, que a gente reúne produtores e técnicos para fazer um levantamento de como é que anda a população de moscas aqui na nossa região, para que o produtor fique atento, não bote veneno demais e nem deixe a população de moscas evoluir a um ponto que prejudique o pomar. Então, a gente conversa sobre práticas que reduzem o uso de químicos, armadilhas para captura de moscas, atrativos sexuais, macho estéreo, essas coisas. Tem várias práticas que a gente procura difundir. Todas as quarta-feiras a gente tem um bate-papo das 8h30 às 9h30. Nós temos também no nossa página do nosso laboratório de agrometeorologia informações sobre o tempo que vem ocorrendo, por exemplo, número de horas de frio da região de Pelotas. A gente monitora em 3 locais como é que está o frio aqui. Com essa informação, a gente tem uma certa expectativa da produção de como é que vai ser a próxima safra, porque aqui na nossa região, como tem frio, nós não precisamos usar indutores de brotação, né? Quebra de dormência, esses produtos para quebra de dormência, a gente não usa, que na nossa região vai de forma natural. Mas, quando às vezes um ano com menos frio, a gente pode recomendar, olha, esse ano tem menos frio, a brotação não vai ser legal.
recomenda-se pulverizar dessa forma para melhorar a votação. Então, todo esse tipo de informação a gente conversa e tem na nossa página que o produtor pode acessar. Inclusive, nós temos um aplicativo que se chama Agronet. Se tu tem um celular, que não é da iPhone, que eu não sei o Android. Se tu tem um celular da Android e tu acessar a Agronet, tu vai ver que ali nós temos informações, como é que está o tempo hoje em Pelotas, né? Na última semana, e ainda tem informações ali, se tu procurar horas de frio, tu vai ver que tem como é que está o número de horas de frio desse nossa safra desde o início de maio até agora, fim de setembro. E tem, desde o ano de 2009, tem informações anteriores, então tem uma série de informações para o produtor e para o urbano também, porque ali informa, se quiser ver a temperatura agora em Pelotas, tu acessa a Agronet e tu vai ver que a cada minuto atualiza a informação de temperatura, umidade relativa, quanto choveu, quando vai chover, sensação térmica, essas coisas aí que o urbano também procura olhar. E nós temos, junto com o pessoal da rádio aqui, o pessoal olha o nosso site, divulga essas informações que sempre o ouvinte tem interesse, né, nessa coisa, como é que está, como é que vai ficar, gosta de saber o futuro também. E nós não fizemos previsão de tempo, mas quase, né? Nós mostramos o tempo atual. Nós não trabalhamos com meteorologia, nós trabalhamos só com a parte ligada ao agro, vamos dizer assim. Legal. E, doutor, a gente já falou bastante de clima, de água aqui, e o senhor citou agora a questão das moscas, né? Quais são hoje as principais, tanto as pragas quanto as doenças que assolam aí o pessegueiro e que exigem um cuidado maior aí por parte do produtor? Não é bem a minha área, eu vou te dizer alguma coisa só de ouvir os meus colegas falar. Mas nós temos, assim, em termos de inseto, nós temos algumas pragas importantes. A principal delas se chama mosca das frutas. É a Anastrefa, para quem interessar, a Anastrefa fratercus, parece que é o nome então, dela. mas isso a mosca das frutas é uma coisa muito séria aí, né? Que além de prejudicar o fruto, ainda pode ela ataca tudo. É. Tem mais de uma mosca das frutas, tem várias espécies aí de mosca das frutas, né? Aí para o norte tem outras. A nossa aqui é essa Anastrefa. E então o controle dela, meia dúzia num pomar já faz um belo estrago, né? Porque ela fura a fruta e a partir dali começa a desenvolver algumas doenças. Tem outras pragas também, ácaros, por exemplo, podem complicar, mas não são de tão importantes, vamos dizer assim. Tem umas que atacam o ponteiro da fruta, que agora me deu um branco, só porque eu estou falando para ti, me deu um branco. Então, mas principalmente a mosca das frutas. Mas ela demanda muito tratamento, muito pesticida, enfim, ou só em determinado O controle de insetos não demanda muito inseticida. O controle de insetos não demanda. O que demanda um pouco mais de inseticida, principalmente aqui no sul, são as doenças. Nós temos uma doença que chama podridão parda. Mas essa podridão parda, ela se... Hein? É fungo? É o fungo. Ele se desenvolve com um período úmido, com água livre na planta e no fruto. E essa doença ela fica no ramo, né, e a chuva espalha essa doença, e ela, na fase final de crescimento do fruto, ela aparecendo no fruto, ela liquida com a qualidade da fruta, torna totalmente inviável para consumo in natura. E cada vez que tem um dano, um furinho de inseto, uma coisa assim, piora, aumenta mais o dano. Então, toda vez que chove, vamos dizer assim, o produtor tem que usar algum produto que tem diversas maneiras, diversos tipos de produto para controle dessa doença, né? Então, assim, em anos mais secos se usa um pouco menos, em anos mais chuvosos é necessário que se use um pouco mais. Mas o pessegueiro é uma fruta que não é assim, não necessita uma quantidade de veneno muito importante. É uma fruta que dá para consumir in natura tranquilamente. Ela tem uma qualidade bem legal, porque tem um certo controle a respeito disso, né?
a indústria, por exemplo, faz alguma análise de resíduo, e a assistência técnica também controla a venda desses produtos aqui na região, para que não fique com problema o nosso consumidor. Ou seja, o consumidor pode ficar bem tranquilo com relação. Tecnicamente, ele não apresenta problema de resíduo tóxico fora dos controles, fora dos padrões normais. Mas essas são as principais pragas. E só o pessegueiro quase não tem nematóides, mas não são tão importantes, principalmente em plantas adultas. É isso, mais ou menos, que o pessegueiro tem que brigar contra para produzir um fruto legal. Muito bem. Doutor, essa conversa aqui tá boa, mas nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria agradecer. Eu nem tenho ideia de quanto tempo passou. A gente já está aqui, quase 50 minutos aqui falando. Um papo legal, papo legal. Você vê que quando a conversa é boa, passa rápido. Eu espero não ter te incomodado, falando demais também, que às vezes o cara começa a falar muito. De jeito nenhum. Doutor, então eu queria te agradecer mais uma vez aí pelo teu tempo, a disponibilidade. Foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes também. E fica aí a dica para algum produtor aí que esteja nos ouvindo nessas áreas, entre em contato aí com o pessoal da Embrapa, vamos contribuir aí para, enfim, para as pesquisas, né? Então, obrigado mais uma vez. Vamos espalhar o peixe pelo Brasil aí. É isso Fora aí. da lata também, né? Tá correto. Então, qualquer dúvida, tem o site, né, da Embrapa, tem todas as informações lá, enfim. E hoje com o Google todo mundo encontra fácil aí. Acho que enfim, a sociedade ajudando a Embrapa, que tanto ajuda a sociedade, né? Tem que ter essa via de mão dupla aí. Muito bem. Doutor, então obrigado mais uma vez aí pela participação. Tá bem, Nicolas, eu que agradeço o teu convite aí, e sempre precisar bater um papo, alguma coisa que a gente possa ajudar, estamos aí, viu? Isso aí, voltaremos a falar com certeza. Tá Muito bem, então. Pessoal, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.